Boa tarde a todos. Meu nome é José Silvio, sou conselheiro estadual pelo estado de São Paulo, mas também sou conselheiro municipal pela cidade de São Paulo. Sou uma pessoa com deficiência, uso muletas, tenho pele clara, estou usando uma camisa de manga longa, bege e com colete preto por cima. Uso óculos de aro de metal dourado e atrás de mim um guarda-roupa cor mogno. Agora, para a segunda palestra, vamos falar sobre o papel dos conselhos no movimento de luta da pessoa com deficiência. Vamos ter aqui Fê Maidel, é graduada em psicologia e em comunicação social, especialista em sexualidade e gênero pela o Instituto de Medicina Social do Rio de Janeiro. Assessora na coordenação de políticas LGBTI da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Cuida do programa Transcidadania, entre outros. Presidente do Conselho Municipal de Políticas LGBTI de São Paulo, 2021. Também é artista plástica e maquiadora. A palestra terá duração de 30 minutos e mais 10 minutos para perguntas e encerramentos. Vamos ter a honra de receber Fê Maidel. Obrigado, José Silvio. Obrigada pelo convite. Olá a todos, todas e todes. Vou seguir o exemplo do José Silvio e vou fazer a descrição de como estou e qual é o meu cenário. Eu, nesse momento, estou na minha repartição, aqui na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Eu visto uma blusa vermelha, meu cabelo é preto e longo, eu uso um óculos de aro dourado com detalhes bordô, estou usando uma gargantilha e um anel com uma pedra preta. Ao meu fundo está o Vale do Anhangabaú através da janela, e atrás de mim a bandeira das cidades arco-íris, da qual a cidade de São Paulo faz parte. É uma honra estar aqui, como eu já disse, e eu vou falar com vocês sobre a importância dos conselhos. O que é um conselho? Do que se trata isso? O conselho é a reunião das pessoas que representam certo tema. Né? Eu hoje sou presidente do Conselho Municipal de Políticas LGBT da cidade de São Paulo. Apesar de fazer parte do poder público, eu sou uma pessoa LGBT. Então existe uma confluência de interesses. Eu quero que o poder público esteja a serviço da minha causa. Quando a gente se propõe a entrar num conselho, o que a gente está levando não é só a nossa opinião própria. A gente está levando a opinião de todas as pessoas que nos elegem e as quais a gente representa. E é muito importante que a gente tenha essa escuta a essas pessoas que nos colocam no conselho. Né? A gente representa opiniões, interesses, valores e principalmente a luta pela qual nós fomos convocadas a estar ali, convocados e convocadas. Então, qual que é o papel? O papel é representar essas demandas junto ao poder público, mostrar ao poder público a importância de ser ouvido e de ser atendido nessas demandas. O conselho é fundamental para balizar a política pública. É ele quem traz à tona a real problemática que está em jogo. A pessoa com deficiência, e aí eu posso expandir, a pessoa com deficiência é a pessoa de cor, é a pessoa LGBT, é a mulher, é a pessoa em vulnerabilidade. Então, se a gente não conseguir ler essa inter-relação entre as causas, a gente acaba perdendo um pouco a profundidade do que a gente está falando. Atender pessoas com deficiência significa olhar também para a individualidade dela. Aí você vai falar assim, mas política pública não se faz para indivíduos, se faz para massas. Essa é a grande questão. Quando você está representando, você escuta a fala do indivíduo e você coloca aquilo no pleno. Você traz à tona a dificuldade que pessoas... Se você vai ouvir uma pessoa e você vai falar em nome de várias pessoas que provavelmente tenham a mesma questão. Há alguns anos atrás, atravessar a rua com uma cadeira de rodas era impossível na cidade. E em alguns lugares continua sendo. Eu acompanhei uma tia que se tornou cadeirante por questões físicas e era insuportável andar com ela na rua.
porque balançava o tempo todo. Então, como é que você faz? Você vai chamar o poder público a resolver essa questão, porque não se trata só da velhinha pobrezinha que precisa andar um pouquinho no sol. Não é disso que se trata, é o direito de ir e vir da pessoa que está em jogo. O Conselho tem que preservar esses direitos, né? A pessoa tem que ter condições para viver a vida dela com plenitude. Esse é um direito que a Constituição nos traz. Então, quando a gente coloca qual é o papel do Conselho, é elaborar a demanda de tal forma que isso possa se tornar política pública, que isso possa ser dimensionado dentro da sociedade, para que todas as pessoas que têm interesse naquele Conselho sejam atendidas. Em vários graus, a princípio, mas sempre visando atender aquela população como um todo. Por isso, acredito que foi por isso que me convidaram, porque assim, eu não posso lutar só por minha causa, no meu conselho, os meus temas. Eu preciso abrir isso, né? Hoje nós estamos conversando com o Conselho de PCD, né, de pessoas com deficiência, exatamente para estabelecer essa ponte. Como é que a gente pode lançar essa ponte, esse olhar sobre outras questões e trazê-las para perto e criar soluções multidisciplinares, multifacetadas para atingir o nosso objetivo, que é devolver cidadania à pessoa. Nosso papel no Conselho é esse, é resguardar o direito, devolver cidadania, dignidade, entregar dignidade às pessoas que nós representamos. Então, quando eu, como presidente, eu me coloco como um ouvinte da demanda e facilitadora da comunicação com o poder público. Eu, no Conselho, apesar de estar representando a minha coordenação, eu, antes de tudo, estou representando pessoas que, como eu, têm interesses, demandas e necessidades que precisam ser olhadas, entendidas e atendidas. É essencial que o Conselho seja atuante. Então, quando a pessoa vai ao Conselho, ela, de alguma forma, precisa estruturar um fluxo de comunicação para que as demandas cheguem até ela de maneira clara. Não adianta alguém ligar para mim e falar assim, eu estou precisando de um lugar para dormir. Como Conselho, eu não consigo atender essa demanda. O que eu posso transformar é assim, existe a demanda por moradia para tal qualidade. Vamos estudar isso mais a fundo, vamos investigar o quanto essa demanda afeta a população que nós atendemos, e então podemos fazer uma pauta e encaminhar isso e discutir isso, e às vezes a solução está na mão. Às vezes a solução é um gesto, é chamar as organizações da sociedade civil, chamar as ONGs, chamar o poder público, sentar todo mundo e falar assim, temos essa questão, ela é urgente, como a gente pode atuar? O Conselho tem esse papel de chamar a sociedade para ser o fórum de discussão, para ser o lugar onde as grandes questões que afetam a população que está representada naquele Conselho vai ser ouvida, a demanda vai ser ouvida. Nós precisamos lidar com a questão do Conselho como fórum. Então, eu, pessoalmente, como presidente, me coloco no lugar de facilitadora, de ouvinte, de esclarecedora. Isto pode pela lei, isto não pode pela lei. O que não pode pela lei, mas é uma demanda, como é que a gente conversa? Como eu oficio isso? Como eu encaminho isso? Né? A gente tem algumas questões muito particulares de parte da nossa população. Da mesma forma que na comunidade LGBT, as pessoas com deficiência apresentam muitas características muito diferentes. Cada nicho tem uma demanda bastante específica. Então não adianta eu atender uma e não atender outra. Então,
como ouvir essa demanda é papel do conselho, né? Como ouvir, fazer uma escuta de qualidade que possa abarcar esta demanda e incluir outra demanda para que todos possam ser atendidos, né? Para que todos possam, de alguma forma, se sentir incluídos na sociedade, se sentir participantes, pertencentes. O papel dos conselhos é, fundamentalmente, tornar as pessoas pertencentes à sociedade, onde ela é ouvida, onde seus direitos são garantidos, atendidos, e os seus deveres são colocados. Todo mundo tem deveres e direitos na sociedade. A gente tem que pesar isso. A gente trabalha com o conceito de equidade, né? Não adianta passar a régua e falar é isso. Tem pessoas que precisam de melhor e maior estímulo para certa questão e outras questões. Como é que a gente trabalha equidade? Eu sou psicólogo e no começo da minha carreira eu atendi um rapaz que hoje está se formando em psicologia e ele continua me mandando, né? É um orgulho saber que a política de cotas permitiu que ele entrasse numa das melhores faculdades de psicologia do estado, está terminando o curso e está se propondo a atender pessoas PCD que, como ele, têm uma série de dificuldades, tiveram uma série de vulnerabilidades ampliadas na infância. E quando a gente reflete sobre como foi atender aquela pessoa, você fala assim, a gente tem que estar a serviço dessa escuta, para que a ideia de estar vivo em sociedade possa se projetar numa questão de como eu me desenvolvo, como eu evoluo, como eu me torno uma pessoa produtiva, ativa socialmente, né? E não nos deixar cair na tentação de tudo, vinde a mim, se é que eu posso falar assim, né? Nós, todos somos pessoas capazes e competentes de ir atrás do seu objetivo. Nosso papel como conselho é transformar essa demanda em caminho, em possibilidade, em resolutividade. A gente pode e deve, como conselho, pavimentar esse caminho para que todas as pessoas que estão representadas possam ter as suas demandas atendidas. Então, nós temos problemas crônicos no país, problemas de saúde, problemas de educação, problemas políticos, e isso exacerba as questões que os conselhos tratam. Os conselhos tratam exatamente dessa parte que fica exprimida nas demandas. Como a gente pode trabalhar isso? Onde a gente vai achar, vai entender a demanda e encontrar o recurso para atender? É essa a função do fórum. Essa é a ideia, de ouvir todos os players da sociedade e trazer de volta noções de como lidar com isso tudo, né? Não é só um nós temos, é como construímos. Da onde a gente vai, de que ponto o nosso olhar pode se colocar para resolver tais e outras demandas, né? É impositivo aos conselhos que se imponham, de certa forma, e se façam ouvir. Ok? Apesar de eu estar representando o poder público, eu trago as demandas para dentro da coordenação e levo as demandas da secretaria a qual eu faço parte, neste papel que eu estou cumprindo, né? Há mais ou menos um ano atrás, eu fazia parte do Conselho Municipal de Políticas para Mulheres. Eu fui a primeira mulher trans eleita para o Conselho Municipal de Mulheres. E lá surgiu uma demanda em que as mulheres trans e travestis se sentiam vulnerabilizadas por conta do nome social. As pessoas não respeitam, as pessoas desdenham do nome social. Então, o que surgiu ali? Dentro do Conselho de Mulheres,
surgiu uma articulação para que a gente fosse atrás de recursos. Naquele momento, o Conselho LGBT não estava ativo, então nós fomos atrás de recursos e começamos a elaborar o que se tornou o programa Respeito Tem Nome. Um programa em que nós vamos viabilizar para pessoas em extrema vulnerabilidade e que façam parte de programas de acolhida social como o POT, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, que elas consigam ter essa demanda atendida, que o seu nome social se torne nome civil e assim tendo o seu direito à dignidade respeitado. Um trabalho de 1 ano e meio, até sair da ideia e virar projeto, programa, mais de 1 ano e meio. E é isso que eu acredito que seja o trabalho do Conselho, fazer a articulação na sociedade, entender de onde podem vir os recursos, atender quem pode atender essas demandas dentro da sociedade, quais são as leis. O Conselho está aqui para isso, para fazer essa demanda que é genérica, né? Quero ter meu direito respeitado. Qual é o direito? Como é que ele funciona? Como é que a gente articula? Como é que a gente atende vários níveis da população ao mesmo tempo, né? E então a gente coloca a serviço da sociedade esse trabalho que é tão importante. Infelizmente, alguns conselhos não estão sendo convocados a nível federal, o que pode dificultar a convocação dos conselhos estaduais e municipais para que a gente faça o nosso trabalho de levar ao legislativo e ao executivo nacionais os grandes temas que a gente precisa atender, que a gente tem, todo dia, o tempo todo. Eu sou de uma época em que para ter direito à saúde não existia o SUS. Eu sou da época em que existia o INAMPS, o INPS. Então, se você não pagava o tributo, se você não recolhia, você não tinha direito à saúde pública. Você era relegado a um segundo plano, socialmente falando. Nós conseguimos incluir toda a população dentro de um sistema de saúde. Nós conseguimos levar a lugares que a gente nem imaginava que tivesse gente, saúde. O que nós precisamos muito fortemente é sustentar este nosso direito ao lugar de fala. Eu tenho um lugar de fala, cada uma das pessoas que estão me ouvindo e vendo e me presenciando tem o seu lugar de fala, tem uma demanda que precisa ser atendida. E o Conselho é o lugar de trazer todas essas falas a um lugar onde possa ser processado isso, onde possa ser articulado isso. Então, quando a gente fala qual a importância do Conselho, a importância é essa. É juntar a demanda de uma população e levar cada vez mais adiante, acima, até chegar nas esferas de decisão, que são os ministérios, que são as câmaras legislativas, as assembleias legislativas, né? Aos corpos políticos da nossa sociedade. Nós somos corpos políticos. Nós, quando elaboramos as nossas demandas, nos tornamos corpos políticos. Quando eu percebo que eu preciso de um serviço específico, num lugar específico, num equipamento, eu me torno um corpo político. E aí eu tenho que estabelecer essa ponte para saber se é particular, é individual, se é coletivo. Se é coletivo, quem me representa no conselho? Este conselho tem poder de elaborar, de fazer. Uma coisa que nós temos tentado fazer aqui é nos adiantar, inclusive, a demanda da sociedade. Assim, nós vemos problema aqui, levamos para o conselho corrobora. Ainda que a gente nem faça uma discussão profunda, assim, precisamos ampliar essa ação. Já está sendo pensada. Recurso, prazo, local de execução, tudo isso é o que dificulta a execução imediata da ação. Não é simples.
especialmente numa cidade como São Paulo e num estado como São Paulo, nós temos aqui uma massa de gente para atender, que nós somos do tamanho de o estado de São Paulo é do tamanho de um país. São Paulo é maior que muitos países europeus. Nós temos mais gente aqui do que em muitos estados nacionais. Então, quando a gente fala de política pública na cidade, e quando a gente fala de política pública no estado, a gente está falando de recursos e de mobilização de nível nacional. Nós, na cidade e no estado de São Paulo, mobilizamos a nação. Então, nossos conselhos municipais e estaduais servem de referência, servem de gatilho para questões muito importantes, porque representamos muita gente. Estava vendo hoje no noticiário, na capital, temos quase 1 milhão de pessoas com alguma deficiência. Isso um dado estatístico da televisão, eu não tenho como comprovar. Mas é gente, é muita gente. É uma população maior do que muitos municípios do país. Como atender essas demandas? Como a gente pode dar um passo adiante? É no conselho. É entender o que está acontecendo e refletir sobre o que está acontecendo. E essa reflexão nos permite criar os acessos às soluções, né? Estou acompanhando uma amiga agora que está montando um consultório. E quando ela se deu conta, ela falou assim, precisa de acessibilidade. Eu tenho pessoas que vêm aqui que são cadeirantes. Preciso construir um banheiro. O banheiro de uma casa comum, que é a casa que ela alugou, não é capaz de comportar isso. Para tudo. Não abre o consultório. Faz um banheiro. E isso mostra a consideração, o respeito, a atenção que os profissionais, principalmente da área de saúde, devem ter com a sua clientela, seja no particular, seja no público. Né? Eu sou profissional da área de saúde, eu sou psicóloga. Então a primeira coisa que eu tenho que prezar é o bem-estar e o conforto que essa pessoa está procurando para poder falar das suas questões. Para poder ter uma escuta qualificada, é preciso que ela seja atendida na sua necessidade primária, que é conseguir acessar a minha sala, que é conseguir ser ouvida. Né? Hoje nós temos o intérprete em Libras aqui para nos fazer acessíveis. Eu estou falando mais pausadamente, porque pessoas podem não entender. Se eu falar na velocidade que eu falo cotidianamente, pode haver ruído na comunicação. Isso é básico. Então, quando a gente está no conselho, a gente tem que pensar nisso. O meio de comunicação pelo qual a gente está externando o nosso entendimento é suficiente para suprir a demanda? A pessoa vai conseguir captar aquilo? Se ela conseguiu captar, ela conseguiu comunicar a demanda dela para a gente? É uma via de mão dupla. Nós vivemos uma revolução da comunicação. Há 30 anos atrás era impossível fazer isso que nós estamos fazendo. Eu acabei de receber uma mensagem aqui. Não havia isso. Antes a gente tinha televisão, ligava, assistia, desligava, engole a informação, vai dormir. Quero falar alguma coisa? Vai reclamar com o bispo? Não era isso? Hoje, o bispo está aqui. Hoje, quem pode carregar a sua demanda e levar adiante, está aqui. Está aqui e está presente, acredito, que em várias instâncias dessa comunicação que essa live está fazendo. Nós somos responsáveis, uma vez que participantes de conselhos, em coletar, recolher, acolher a demanda e dar um entendimento a ela. E permitir que as pessoas que nos procuram, as pessoas que precisam, se façam ouvir. Então, eu ouvi o fim da palestra da doutora Débora e sinto que existe uma sincronia, assim, nosso papel é fazer
a demanda fluir até a resolutividade. Entender o que precisa e levar a quem pode fazer acontecer. E trabalhar no caminho para que isso flua, para que isso não seja interrompido. Nós lidamos, socialmente falando, com interesses muito diversos e muitas vezes conflitantes. Existe uma exiguidade, existe uma falta de recursos crônica. Nós nunca temos dinheiro suficiente, nem pessoas suficientes para fazer tudo o que precisa ser feito. Então, é esse o nosso papel, é achar a melhor condição para que tudo se realize. E principalmente, e acho que isso é fundamental, se você sente que você é capaz de representar uma demanda perante os seus pares, venha fazer parte de um conselho, ainda que seja como ouvinte. Venha participar e trazer a sua participação. Porque é assim que o conselheiro vai conhecer a demanda, a necessidade daquela população e vai conseguir liberar essa fluidez no processo. Não espere que o conselheiro vai visitar o seu rincão. Vem para o conselho. Tem o conselho municipal, que pode se fazer muito bem representado no estadual, que tem a obrigação de levar a questão a nível nacional, e nós vamos descobrir que existem milhares de pessoas com as mesmas demandas, com as mesmas questões, para serem detalhadas e resolvidas. É muito importante essa representatividade. Então você não precisa ser conselheiro para se fazer ouvir no conselho. Você precisa se aproximar do conselho para ser ouvido. Não adianta você reclamar no Facebook e no Instagram. Ficar passando as queixas no Twitter. Isso é fluido. Havia um livro chamado Tudo que é Sólido Desmancha no Ar. Essa é a nossa era da comunicação. Se nós colocamos a nossa reclamação no YouTube, muita gente vai ouvir. Mas muito pouca gente vai conseguir dar resolutibilidade. Nós temos que viver a concretude da vida. O conselho traz essa concretude nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus ofícios, nas suas menções. Quando algum deputado, senador, vereador, toma alguma ação que você sente que fere o seu direito, chame o conselho. Assim, quero fazer uma menção, quero colocar aqui que eu reprovo essa ação. Eles escutam, eles ouvem. Antes de trabalhar aqui na secretaria, eu conversava muito com alguns vereadores. E era claro o quanto a gente se fazia ouvir ali na mesa. Vamos fazer, vamos pensar, vamos. Isso virava uma articulação dentro da Câmara, também na Assembleia, né? Direitos que estavam tentando ser violados por alguma entidade política, nós fomos lá e brigamos. E conseguimos bloquear o processo. Nos fizemos ouvir. O Conselho tem esse papel de representar a demanda diante dos legisladores, diante de quem representa publicamente os nossos interesses. O Conselho é a nossa voz constante. O Conselho é a nossa voz diária, que faz com que o vereador, com que o deputado, com que o senador nos ouça. Como parte do Conselho e parte da coordenação, nós recebemos aqui comunicações e visitas de vereadores, nós visitamos também a Câmara para fazer trocas de informações, trocas de considerações a respeito da demanda comum que nós temos. Como é que a gente inclui essa população nesse projeto? Como é que a gente pega essa especificidade e transforma isso em algo que mais gente possa se usufruir? Como eu disse, a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo são influenciadores massivos na opinião pública nacional.
O que acontece aqui reverbera nos outros estados. Mesmo que nos estados mais conservadores, o Estado de Direito tem que ser mantido e preservado. Então, quando a gente toma uma ação, uma decisão de vamos defender este direito, porque constitucionalmente, porque a lei nos diz que devemos fazer, acorda. O ato do conselho é um acordar para as questões que realmente estão acontecendo. Nós naturalizamos a dependência, as demandas. É assim, sempre foi assim. Difícil, né? O conselho tem o papel de pegar essas coisas que são difíceis, complicadas, e trazer a público, trazer para discussão dentro de quem faz política pública, que é uma execução tremendamente delicada. E aí a gente vai dar retorno para a sociedade que nos provocou. Nós estamos aqui para ser provocados, para ser instigados a ouvir e criar canais de comunicação. O conselho não tem que criar solução nenhuma. Isso é muito importante. O conselho tem o papel de provocar o poder público para a solução de problemas e criar políticas públicas que atendam às nossas demandas. Letícia, tudo bom? Obrigada. Nossa, eu tô aqui de boca aberta aqui com seus ensinamentos, né? Com seu jeito pausado de falar, de bastante compreensão. Nossa, uma aula. Eu acho muito importante cada assunto que você abordou, né, a temática dos conselhos, que hoje nós estamos enfrentando aí o Conselho da Pessoa com Deficiência, o nacional, está destituído, estagnado, né? Exatamente. Estagnou o trabalho, então a gente não tem a cascata de demandas para devolver, né? Não, o nosso conselho também está assim. E isso é muito importante. Nós, como municipal, podemos levantar as demandas e começar a nível local. Essa ideia. O estadual, em nível estadual. A gente precisa provocar. Porque se a gente não provoca, né? Quem vai atender? Né? Não é para fazer revolução armada, é para atender demandas da população. Nós estamos aqui para isso. Exatamente, porque quando se deixa um conselho estagnado, né, parece que não tem demanda, parece que não tem nada, né? Tá tudo bem. Se não tem problema, se eu não tenho escuta, não tem problema. Se não tem problema, tudo bem, tá tudo ok. É isso, a gente precisa fazer a coisa acontecer. Espero que você tenha gostado. Esse maior desafio, espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Temos algumas questões? Sim. Na verdade, uma pergunta que surgiu aqui, é mais ou menos isso que a gente estava comentando agora. No cenário que a gente está, qual você acha o maior desafio para se manter o conselho ativo, né? Além da pandemia, né, e tudo mais. Eu falo conselhos no geral, mas assim pode ser mais enfatizado na pessoa com deficiência, né? Que é o assunto que a gente está abordando hoje. Qual que é a dificuldade? Quais são os desafios, né? Na sua visão? Acho que o grande desafio é da representatividade. O Conselho da Pessoa com Deficiência ele tem especificidades muito claras, né? Diferente do Conselho LGBT, que também são nichos muito claros, né? E a gente tem que sentar e criar uma política que atenda, se não todos, a maioria, de alguma forma, né? Então, quando tem uma demanda de saúde, a gente tem que contemplar todos os nichos. Então, representatividade, acho que é a grande chave nesse momento, né? Se temos a convocação de um conselho, por que eu falo se? Porque o Poder Executivo pode dizer assim, não, o edital está sendo feito. Então, se não tem a convocação, não tem uma convocação, não tem a representatividade. Então, a sociedade deve se manifestar, as associações, as organizações da sociedade civil, as ONGs, devem se manifestar e colocar, precisamos ter um conselho para onde encaminhamos nossas demandas, para que elas sejam avaliadas pelo poder público, seja legislativo, seja executivo.
É direito é um direito constitucional, está ali. A gente precisa ter os conselhos acontecendo. Não é política de governo, é política de Estado. O conselho serve para ouvir a demanda. Então, acho que a primeira coisa é assim, representatividade. Que, se não há um conselho ativo, que se faça um conselho ativo. Se ele é possível, ter representatividade, ter representantes de todos os nichos, para que a gente possa ter essa escuta e ser igualitário no sentido de todo mundo estar aqui representado, né? Então, como é que você distribui a demanda de acordo para encaminhar ao poder público algo que eles consigam entender? Porque a gente, olhando para dentro da nossa questão, a gente sabe muito bem onde dói, por que dói, como dói, o quão difícil é, né? Então, como é que a gente cria esse caminho para que quem está ali legislando, quem está ali com o poder de veto ou de execução, entenda o que a gente está falando, né? É importante que a gente faça essa ponte, né? Então, a mesa diretora do conselho, em geral os conselhos têm uma mesa diretora, é quem consegue organizar isso. Então, é assim, representatividade, né? Ter noções de gestão de projeto, por exemplo. É isso. Como é que eu faço a coisa caminhar? O que é importante? Não adianta, eu preciso para ontem não existe. Então, qual é o prazo de execução disso? Qual é o recurso que precisa? De onde vai vir esse recurso? Nós temos uma lei, né? Então, quando a gente coloca uma ideia no plenário do conselho, o conselho também deve pensar em, olha, de onde vai sair esse recurso? Né? Como eu disse, esse exemplo que eu dei, né, da questão dos nomes. Antes da gente fazer a articulação do projeto, a gente foi atrás do recurso. Olha, não precisa se preocupar com o recurso, eu preciso me preocupar com a executabilidade. E já é difícil, e esbarra em um monte de questões. Quem vai fazer o quê? Quem não sei o quê? Quem é responsável? Quem assina embaixo? Ninguém assina embaixo. É uma então, situação bem coordenada, né? Isso é muito importante. Então, quando você fala em representatividade, também isso. Ter junto com quem está fazendo a proposta, ter conselheiros que tenham conhecimento jurídico, conhecimento médico, conhecimento de ética, bioética. No caso do PCD, isso é essencial, né? Todo mundo acha que está fazendo o melhor para os outros, mas quando você vai ver, você está machucando. Nossa, é muito importante, né? Eu tenho uma solução para os seus problemas. Mentira, me escute. Né? Isso é muito importante. O profissional de saúde tem que saber disso. Sim. A bioética é essencial. Então, quando o conselho coloca, o conselho precisa entender quais são as questões bioéticas envolvidas naquela questão. Não é só sair quebrando calçada. Tem toda uma questão a ser pensada. Arquitetos, a questão do PCD leva muito em consideração a questão urbana, né? A vivência dos ambientes urbanos. Então, existe toda uma documentação de como proceder às obras, etc. Mas, assim, isso que estamos pedindo faz sentido? Não só sentido na demanda, mas faz sentido a nível urbanístico, a nível arquitetônico, né? Essa interferência que nós estamos propondo, ela ajuda ou mais atrapalha? Pense nisso. Quantas coisas a gente não viu sendo feitas, né? Porque isso vai ajudar e se perdeu. Recurso perdido, tempo perdido, poderia estar sendo usado para coisas. E é isso. Esse auxílio que a sociedade pode prover para os conselhos é essencial. Então, tem gente. A OAB tem, no caso da diversidade, a OAB tem um departamento que cuida das questões LGBT. Eu não sei se o PCD tem também uma representatividade tem a comissão da OAB também. Tem. Isso, então, vamos falar com eles. Isso que eu estou pensando, vai funcionar? Em termos legais, em termos de direito. Você está aí, né? Porque a gente tem, como eu falei, a gente tem interesses conflituosos.
Então, vai esbarrar em que interesse? Então, é assim que a gente viabiliza. Essa é a articulação que precisa. É por isso que precisa ser representativo. Se você não tem representatividade, você, infelizmente, não vai conseguir articular uma solução para o seu problema. Então, é isso. Esse passo a passo que eu acho importante. E é isso que eu acho que a gente deve trazer em mente. O Conselho representa os nossos interesses. O Conselho tem que dar voz a quem está representando. Não é um lugar de interesses pessoais. Não é palquinho. É muito importante frisar isso. O Conselho não é palco para demandas individuais. O Conselho é o lugar do representante do coletivo. Então, não existe Fema Ideal presidente do Conselho. Isso que vocês estão lendo aqui embaixo, né? É o meu título. Eu sou a pessoa obrigada a facilitar as discussões, obrigada a facilitar as demandas para chegar ao poder público. Esse é o meu papel. Certo. Não é palquinho. Você é presidente também, então você entende perfeitamente o que eu estou falando, né? Quando eu falo assim, pode jogar as pedras, é aqui que você joga as pedras, porque a gente vai catar tudo isso e levar isso para alguém que possa fazer algo com essas pedras. Nossa, eu gostaria de agradecer muito a presença, né? A sua presença aqui na palestra hoje. Eu acredito assim que foi uma oportunidade ímpar. Eu posso falar que eu aprendi muito com você. Nossa, é muito bom, muito conhecimento, muita estratégia. O bom é que essas palestras vão ficar gravadas no Facebook e no YouTube. Então, sempre que a gente tiver qualquer dúvida, a gente vai lá consultar. Né? Volta lá. E se tiver mais dúvida ainda, me chama. Teve uma pessoa que veio aqui e nos ensinou muito. Muito obrigada. Se tiver mais coisa para falar, me chama. Estou aqui. Pode deixar. Se tiver mais alguma pergunta para encaminhar, eu vou encaminhar. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença, né? E até a próxima, porque a gente vai te oportunar por mais algumas vezes, se você deixar. Por favor. Estou a teu serviço. Ok, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, gente. Até logo.